Olá, aqui é a Flávia. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre como abordar um editor com sucesso. Ou seja, o que fazer e o que não fazer na hora de você enviar o seu original para o editor, para ter mais chances dele olhar, dele se dispor a ler o seu original. Eu nunca canso de frisar isso, mas um editor recebe um volume de originais muito grande por mês e se você prestar atenção nesses pequenos detalhes, enviar o e-mail com o título correto, formatar o original que você está enviando da maneira certa, tudo isso vai contribuindo para aumentar as chances do editor ler seu livro e, no momento, poder publicá-lo. Então vamos lá. Primeiro ponto é a formatação da obra, tá? Eu fiz um vídeo sobre esse tema, então é só você olhar lá, no meu e-mail anterior do Carreira Literária, tem um vídeo de 20 minutos falando só sobre a formatação da obra, sobre como formatar o original dentro dos padrões editoriais, ou seja, com Time New Roman 12, espaçamento 1,5 e margens de 3 centímetros. Então olha o vídeo anterior e, obviamente, depois de fazer uma boa revisão, seja essa revisão feita por você ou por um profissional que você tenha contratado. Então, bom, o segundo passo é um e-mail de apresentação, né? Depois de você ter formatado a obra com todos os cuidados, escrito o seu texto com todas as qualidades literárias que ele merece, você vai passar para o momento de procurar uma editora e, na hora de você enviar esse e-mail para a editora, você vai precisar escrever um e-mail de apresentação falando sobre você e sobre a obra. Então vamos a alguns tópicos que são importantes, que não podem faltar nesse e-mail. Primeiro, tópico 1, é um mini currículo seu, né? Um mini currículo do autor. Ou seja, aqui você vai falar sobre publicações anteriores, sobre alguma página que você tenha na internet, um blog, uma página no Facebook. Vai mostrar que essa página tem seus seguidores, quantas curtidas tem essa página. Dá um print screen e coloca isso, ou apenas diga. É importante o editor saber que você já é um autor que tem uma trajetória em curso, né? Que não é um autor de primeira viagem, que nunca publicou nada, que nunca fez nada, que não sabe como funciona o mercado editorial. Então, tudo que você tiver feito, lista, obviamente, usa o bom senso, de forma sucinta. Não vai mandar um currículo, se você já publicou em várias revistas, com todas as revistas nas quais você tenha publicado. Usa o bom senso, né? Ou seja, diga as principais, as que são mais relevantes, o que teve mais repercussão. Se tem uma página com seguidores, coloca isso, é importante, porque isso significa que você tem leitores em potencial. Então, nesse e-mail de apresentação deve constar isso. Segundo ponto, que pode ser interessante, é você falar sobre leitores importantes e uma fortuna crítica prévia dessa obra que você está querendo publicar. Então, para isso, o que é bacana fazer? Essa é uma dica que eu dou sempre, porque sempre funcionou aqui, falando no lugar da editora, né? Você, antes, submeteu o seu original a outros leitores, e, se possível, leitores que sejam, que tenham expertise nessa área, ou seja, que tenham expertise na avaliação literária, sejam críticos, sejam jornalistas literários, sejam outros escritores. Então, escolhe algum nome, pode ser de algum escritor que você admire, por exemplo, e peça para que ele faça uma leitura crítica prévia do seu original. Muitos escritores e jornalistas, coachings literários, inclusive, cobram por esse serviço, mas isso é importante porque você, dessa maneira, consegue criar uma fortuna crítica prévia da sua obra e destacar isso no seu e-mail de apresentação para o editor. E o terceiro ponto, que eu sempre reitero, é demonstrar afinidade com o catálogo da editora. Isso é muito importante do ponto de vista do editor, ele saber que está chegando ali um original que tem a ver com o catálogo dele, né? Então, ou seja, que você já se deu ao trabalho prévio de olhar com atenção o catálogo dessa editora e ver que você realmente se identifica com a proposta dela, com a linha editorial dela. Então, isso é muito bacana. Se possível, até citar
o título de algum livro. Realmente, se você se identificou com aquela editora, a princípio, se os títulos pareceram sedutores, o trabalho gráfico que ela oferece pareceu bacana, compra. Geralmente, essas editoras todas têm um sistema de e-commerce no qual você consegue comprar os títulos através do site delas. Então, realmente, compra um título, né, que tenha te chamado mais atenção, menciona ele nesse e-mail de apresentação. Poxa, li o livro tal, gostei muito, acho que tem tudo a ver, acho que o meu texto traz coisas parecidas, traz coisas diferentes por um outro lado. Então, isso é muito importante, isso é muito bacana. Agora, por fim, algumas dicas aqui, né? Por exemplo, título. Um bom título pode fazer diferença, né? Se você envia nesse e-mail, você traz um título bacana, instigante, isso faz a diferença na hora do editor decidir se vai abrir aquele original ou não, no meio de tantos originais que ele recebe, né? Já aconteceu várias vezes aqui, o título ser tão sedutor que me instigou a abrir, nem que rapidamente, né? Antes de colocar na fila dos originais que estão aguardando avaliação, de abrir rapidamente para ver do que se trata o texto, porque um título ele realmente instiga, né? Um título que seja clichê, que seja bobo, que não acrescente muito, que você já tenha a sensação de ter visto várias vezes aquele título antes, isso certamente vai afastar também o editor. Então, inclusive, eu também fiz um vídeo sobre como escolher um bom título para o seu original, que também está no nosso portal do Carreira Literária. Você pode encontrar no nosso canal do YouTube. Outra coisa, não escrever e-mails muito longos. Aí é que eu volto a frisar a questão do bom senso. O editor é uma pessoa ocupada, ele está ali abrindo uma série de e-mails por dia, lendo uma dezena de originais por mês. Então, evite e-mails muito longos, né? O poder da síntese, que é importante, inclusive, para qualquer escritor. Destaque as principais coisas que você quer destacar, os principais aspectos que você quer destacar no e-mail, mas procure não escrever e-mails muito longos. Também usar uma fonte de tamanho razoável, com alinhamento ou à esquerda ou centralizado, tornando a leitura mais agradável. Tá? Pode parecer bobo isso, mas não é. Chega um e-mail que o editor abre e aí ele é super longo, está escrito com uma fonte que não tem uma boa visualização, aquilo já cansa, automaticamente o seu cérebro já descarta aquilo. Então, assim, eu vou mostrar aqui, nessa tela seguinte, como que esse e-mail deve ser nesse sentido da formatação, tá? Então, aqui, esse foi um e-mail que a gente enviou para os nossos assinantes do Carreira Literária sobre inspiração. E aqui, ó, eu fiz um print screen dessa tela para destacar bem o que eu estou querendo falar. Olha como foi que eu escrevi esse e-mail, tá? Essa é uma dica ótima que eu aprendi estudando marketing, tá? Que é você sempre alinhar o seu texto. Ele pode até ser centralizado, tá? Ele poderia ficar aqui, né? Mas criar uma mancha não tão grande, tá? A mancha é isso aqui. Essa zona aonde está o texto. Criar então uma mancha que não seja muito grande. Olha aqui o espaço que sobra em branco, tá? Porque o nosso olhar, né? Toda a tradição é a gente de leitura da gente direcionar o nosso olhar para o canto, geralmente o canto esquerdo, né? Fazer essa leitura na diagonal, começando da esquerda e vindo aqui para a direita. Então, se você alinhar o seu texto à esquerda e fizer essa mancha não tão grande, você concentra o olhar da pessoa que está lendo para o seu texto. Ele vê, nossa, é um texto pequeno, olha, tem espaço entre um parágrafo e outro, o que dá um respiro na hora da leitura. É um e-mail que não é muito grande, é um e-mail que tem uma imagem, então todos esses elementos vão fazendo toda a diferença na hora do leitor julgar aquela leitura agradável ou não e continuar fazendo aquela leitura. Aí aqui eu coloquei um outro de como você não formatar. Olha aqui. Esse aqui foi um e-mail do tipo que a gente recebe sempre.
tá? Recebe com frequência aqui na editora, que tem vários elementos de como você não fazer na hora de enviar um texto para o editor. Primeiro que, olha só, é o mais comum as pessoas, na verdade, a fazerem isso, ó, usar toda essa mancha aqui, vão escrevendo, escrevendo, escrevendo. Voltando aqui, ó, para você comparar, olha como que esse termina. Mas aqui não tem jeito, você precisa mesmo digitar e dar Enter, tá? Para ele quebrar para a linha seguinte. Mas vai fazendo isso e cria essa mancha menor. Segue essa dica que ela realmente é muito boa, tá? E aqui o natural é você ir deixando o texto correr, então ele vai ocupar toda a mancha do e-mail, mas nota como a leitura ela é naturalmente dificultada dessa maneira. Então, aí aqui é um e-mail exemplo do que você não fazer e eu vou te dizer por que não fazer isso. Tá? Alguém que enviou pra gente um e-mail sobre a publicação de um livro de poesia. Então, a pessoa diz, boa noite, gostaria de saber os esquemas de publicação da editora e se vocês estão recebendo originais para análise. Escrevo desde sempre. Aí, primeiro passo, por que essa já começou mal? Gostaria de saber os esquemas de publicação da editora e se vocês estão recebendo de originais para análise. Se a pessoa se der o trabalho de entrar no nosso site, né, no caso o site da 8e-mail, ela vai saber, a gente tá ali falando sobre os nossos esquemas de publicação, a gente diz qual é a nossa linha editorial, a gente diz que está recebendo originais e para qual e-mail esses originais devem ser enviados, a gente tem explicado direitinho a nossa linha editorial, a gente fala dos nossos selos, o selo da 8e-mail, o selo do Atami, o selo Autoria, que é um selo que pelo qual a gente faz prestação de serviços editoriais. Então, não tem necessidade da pessoa dizer quais esquemas de publicação, mostra claramente que ela nem se deu o trabalho de conferir o catálogo da editora, o site da editora, e por consequência não sabe nem qual é a linha editorial da editora. Então, depois ela diz, né? A pessoa diz, escrevo desde sempre, mas nunca tive coragem de publicar nada. Como as pessoas que leem, em geral, gostam bastante das poesias, resolvi que é hora de colocar meus poemas no papel. Então, muita gente chega pra editora com essa abordagem, tá? E, gente, pode até soar um pouco indelicado o que eu vou dizer aqui, mas a realidade é que esse tipo de nuance não interessa ao editor, né? Desde quando que o escritor escreve, desde quando, se ele tem coragem, se não tem coragem de publicar. Então, partindo do pressuposto que se chega um original é porque a pessoa quer publicar aquele original. E ponto final. Desde quando ela escreve, esses detalhes tornam a coisa um pouco pessoal demais e um pouco ingênua também. Então, não é legal, sem contar que, é o que eu disse, como esse e-mail não deve ser muito longo, perca o tempo, o espaço que você tem para escrever o que é realmente relevante para você convencer aquele editor, tá? Então, depois a pessoa diz... como as pessoas em geral gostam bastante. Que pessoas são essas, né? Uma coisa é você dizer, não, como eu disse ali anteriormente, né? Aqui, ó, leitores e uma fortuna crítica. Uma coisa é você submeter essa leitura a leitores com expertise e citar isso, ou então, não importa, não precisa ter expertise, mas um grande número de leitores, por exemplo, que você tenha num Wattpad, numa plataforma como o Wattpad, a quantidade de leitores que acessaram o seu texto, ou numa página sua de escritor, quantos acessos e quantas curtidas você tem, mostrar para o editor o volume. Agora você falar genericamente, como nesse e-mail, as pessoas em geral gostam bastante das minhas poesias. Que pessoas? Minha mãe, meu pai, meus amigos? Isso não é relevante do ponto de vista do editor, tá? Então a pessoa depois diz, ainda não terminei de selecionar as maiores poesias, mas vocês podem conhecer um pouco do meu trabalho no meu blog, caso queiram. Ou seja, a pessoa não se deu nem o trabalho de fazer a seleção, de fazer essa edição e de enviar já esse original pronto, né? Dá um blog. Você acha que o editor vai acessar esse blog assim, sem contextualizar isso em nada, sabe? Não é assim que a coisa funciona. Isso é uma postura ingênua.
tá claramente de um autor de primeira viagem. Então, não faça isso, tá? Enfim, gostaria de saber se poderiam dar a opinião de vocês sobre os poemas e se haveria possibilidade de publicação pelo 8,5. Esse, infelizmente, é um tipo de e-mail que automaticamente o editor descarta, tá? A menos que seja uma editora que publique todo tipo de coisa que chega cobrando, tá? Mas também não recomendo o autor publicar pela primeira editora que diga assim pra ele. Procura fazer uma pesquisa, ver o que realmente vai ser mais interessante pra você, aonde vai ser mais interessante pra você publicar. Não tenho absolutamente nada contra editoras que cobram pela publicação. A gente faz esse tipo de serviço também pelo 8,5, pelo nosso selo autoria, como eu já disse, mas procura saber, porque há editoras e editoras também, tá? Então, assim, esse é um clássico exemplo do que não fazer. Aí depois pedir a opinião sobre os poemas que ainda estão no blog, sabe? Então, não, primeiro seleciona, trabalha bastante, submete a leitura de outros leitores, de outros escritores, de pessoas com expertise ou não, e envia para o editor só depois disso, tá? Então, recapitulando, sempre procurando ser sucinto, siga essa dica aqui, que é muito bacana. Escrever um texto arejado, com uma fonte boa, em tamanho adequado, com espaço para dar respiro, um espaço entre um parágrafo e outro, e seguindo aqui essas dicas de formatação da obra e meio de apresentação. Tá? Então é isso, eu espero ter ajudado. Como eu disse, esse vídeo é uma sequência, faz parte de uma sequência. Tem esse vídeo anterior que é sobre a formatação da obra, que é o momento que antecede esse momento do e-mail de apresentação. Então veja também o vídeo que foi no nosso e-mail anterior. E é isso, a gente se vê por aí.